Quem que é o relator dos serviços públicos? Não é CLI, não? Fazendo a correção dos serviços públicos, política urbana, rural e habitação, nós temos como presidente o vereador Ruberley, relator a Celi Paim e como membro Marcel Vieira Rodrigues da Cunha. Hã? Está errado. Ah, tem que substituir ele? Corrigindo novamente, pois um equívoco, aprendendo a todo minuto, né? Como o projeto é de autoria da mesa diretora, tem que haver alterações na comissão. Por isso que neste projeto fica composto da seguinte maneira: Legislação, Justiça e Redação. Presidente João Batista Alves Silva. Relator Wilson Nunes Rezende. Membro José Eurípides Machado. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Defesa do Consumidor, José Eurípides Machado. O relator Marcel Vieira Rodrigues da Cunha. E o membro Danilo Mendonça. Serviços Públicos, Política Urbana, presidente Ruberley, relator Danilo Mendonça e membro Marcel Vieira Rodrigues da Cunha. Sanadas as dúvidas, passemos ao outro. Parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Defesa do Consumidor e Serviços Públicos, Política Urbana, Rural e Habitação. Foi distribuído às comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Defesa do Consumidor e Serviços Públicos, Política Urbana, Rural e Habitação, o projeto de lei número 8/2014, que autoriza a correção anual dos subsídios do prefeito e vice-prefeito do município de Prata, Minas Gerais, nos termos do artigo 37, parágrafo 10º da Constituição Federal, de autoria da mesa diretora, para emissão de parecer conjunto em atendimento às normas regimentais. As exigências estampadas no texto da Constituição Federal, em seu artigo 29, devem ser observadas pela Câmara Municipal, quando da revisão dos subsídios dos agentes políticos, tanto no aspecto técnico-legislativo, quanto no atendimento de premissas constitucionais e legais que tratam sobre a matéria. Revendo as questões legais sobre o assunto, deparam-se com várias decisões do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, assim dispondo na súmula 73. No curso da legislatura, não está vedada a recomposição dos ganhos em espécie devido aos agentes políticos, tendo em vista a perda do valor aquisitivo da moeda. Já na consulta 840.508, o Tribunal de Contas do Estado, o Pleno assim acorda. Em realidade, o que é permitido, em virtude da inflação, é a correção anual do valor do subsídio fixado pela legislatura anterior, mediante ato normativo próprio e com base em índice oficial de aferição da inflação no período, a fim de proteger o poder aquisitivo da moeda. As decisões do Tribunal de Contas do Estado se baseiam no artigo 37, parágrafo 10º da Constituição Federal, que também é um amparo legal para a presente proposta. Conforme comprova o estudo de impacto financeiro anexado ao processo, o percentual de 5,91% do IPCA proposto para a correção dos subsídios do prefeito e vice-prefeito não ultrapassa os limites que dispõe a Lei Complementar número 101/2000 e a Constituição Federal, e é exatamente o índice de inflação divulgado pelo IPCA e IBGE. Conclusão: acolhendo o voto do relator designado, vereador Wilson Nunes Rezende, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação,
opina pela tramitação do processo por considerar que a matéria atende os pressupostos de admissibilidade quanto ao conteúdo, constitucionalidade e iniciativa, e as comissões de Finanças, Orçamento e Defesa do Consumidor e Serviços Públicos, Política Urbana, Rural e Habitação, por entender que foram observados os parâmetros legais relativos ao impacto financeiro e orçamentário. Acompanhando o voto do relator, somos pela tramitação do processo. Câmara Municipal de Prata, em 10 de fevereiro de 2014. Como projeto de autoria da mesa diretora, as comissões ficam assim constituídas. Legislação, Justiça e Redação. Presidente, João Batista Alves Silva. Relator, Wilson Nunes. Membro, José Eurípides Machado. Comissão de Finanças, Orçamento e Defesa do Consumidor. Presidente, José Eurípides. Membro, Danilo Mendonça. Relator, Marcel Vieira. Serviços Públicos, Política Urbana, Rural e Habitação. Presidente, Ruberley Alves. Relator, Danilo Mendonça. Membro, Marcel Vieira Rodrigues da Cunha. Parecer conjunto. Foi distribuído às comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Defesa do Consumidor e Serviços Públicos, Política Urbana e Habitação, o projeto de resolução número 1/2014, que autoriza a correção anual dos subsídios dos vereadores e do presidente da Câmara Municipal de Prata de Minas Gerais, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, de autoria da mesa diretora, para emissão de parecer conjunto em atendimento às normas regimentais. As exigências estampadas no texto da Constituição Federal, em seu artigo 29, devem ser observadas pela Câmara Municipal, quando da revisão dos subsídios dos agentes políticos, tanto no aspecto técnico-legislativo, quanto no atendimento das premissas constitucionais e legais que tratam sobre a matéria. Revendo as questões legais sobre o assunto, deparam-se com várias decisões do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Assim dispondo na súmula 73. No curso da legislatura, não está vedada a recomposição dos ganhos em espécie devido aos agentes políticos, tendo em vista a perda do valor aquisitivo da moeda. Já na consulta 840-508, o Tribunal de Contas do Estado, o Pleno, assim acorda. Em realidade, o que é permitido, em virtude da inflação, é a correção anual do valor do subsídio fixado pela legislatura anterior, mediante ato normativo próprio e com base em índice oficial de aferição da inflação no período, a fim de proteger o poder aquisitivo da moeda. As decisões do TCE se baseiam no artigo 37, parágrafo 10º da Constituição Federal, que também é o amparo legal para a presente proposta. Conforme comprova o estudo de impacto financeiro anexado ao processo, o percentual de 5,91%, proposto para a correção dos subsídios dos vereadores e presidente da Câmara, não ultrapassa os limites que dispõe a Lei Complementar número 101/2000 e a Constituição Federal, e é exatamente o índice de inflação divulgado pelo IPCA e IBGE. Conclusão: acolhendo o voto do relator designado, vereador Wilson Nunes Rezende, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação opina pela tramitação do processo por considerar que a matéria atende os pressupostos de admissibilidade quanto ao conteúdo, constitucionalidade e iniciativa, e as comissões de Finanças, Orçamento e Defesa do Consumidor e Serviços Públicos, Política Urbana, Rural e Habitação, por entender que foram observados os parâmetros legais
relativos ao impacto financeiro e orçamentário. Acompanhando o voto do relator, somos pela tramitação do processo. Câmara Municipal de Prata, em 10 de fevereiro de 2014. Como o projeto também é de autoria da mesa diretora, as comissões ficam assim constituídas. Legislação, Justiça e Redação. Presidente João Batista. Relator Wilson Nunes. Membro José Eurípides. Comissão de Finanças, Orçamento e Defesa do Consumidor. Presidente José Eurípides. Relator Marcel Vieira. Membro Danilo Mendonça. Serviços Públicos, Política Urbana, Rural e Habitação. Presidente Ruberley Alves. Relator Danilo Mendonça. Membro Marcel Vieira Rodrigues da Cunha. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Foi distribuído para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação o projeto de decreto legislativo número 1/2014, que concede título de cidadão honorário a Valdeir Silvestre da Rocha, de autoria do vereador Danilo Mendonça Vieira, para emissão de parecer na forma regimental. De acordo com o inciso 20º do artigo 16 da Lei Orgânica, cabe ao Poder Legislativo apresentar o projeto, dispondo o artigo 62, inciso 1º do Regimento Interno, que compete a esta comissão emitir parecer sobre os aspectos jurídico, constitucional, legal e regimental das proposições. Após a análise do projeto por esta comissão, verificamos que o mesmo está redigido de acordo com a técnica legislativa, dispondo no artigo 3º a previsão para gastos de recursos. Assim, estando atendidos os pressupostos de admissibilidade quanto à iniciativa e legalidade da matéria, a comissão, acolhendo o voto do relator designado, vereador Wilson Nunes Rezende, opina pela tramitação do projeto. Sala das Sessões, em 10 de fevereiro de 2014. Presidente Rome Carlos Costa, vereador relator Wilson Nunes e membro José Eurípides Machado. Parecer. Foi distribuído para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação o projeto de decreto legislativo número 2/2014, que concede título de cidadã honorária a Marta Ferreira de Oliveira, de autoria do vereador professor Rome Carlos Costa Nunes, para a emissão de parecer na forma regimental. De acordo com o inciso 20º do artigo 16º da Lei Orgânica, cabe ao Poder Legislativo apresentar o projeto, dispondo o artigo 62, inciso 1º do Regimento Interno, que compete a esta comissão emitir parecer sobre os aspectos jurídico, constitucional, legal e regimental das proposições. Após a análise do projeto por esta comissão, verificamos que o mesmo está redigido de acordo com a técnica legislativa, dispondo no artigo 3º a previsão para gastos de recursos. Assim, estando atendidos os pressupostos de admissibilidade quanto à iniciativa e legalidade da matéria, a comissão, acolhendo o voto do relator designado, vereador Wilson Nunes Rezende, opina pela tramitação do projeto. Sala das Sessões, em 10 de fevereiro de 2014, Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Presidente Danilo Mendonça Vieira. Relator Wilson Nunes Rezende. Membro José Eurípides Machado. Distribuo para a Comissão de Serviços Públicos, Política Urbana, Rural e Habitação o projeto de lei número 1/2014, que considera de utilidade pública a Associação de Mulheres da Agricultura Familiar, a MAF,
de autoria de todos os vereadores. E projeto de lei número 2 de 2014, que considera de utilidade pública a Central de Associação Social Avançada, CASA, de autoria de todos os vereadores. Distribuo para a Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente sobre o projeto de lei número 5 de 2014, que institui o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Geração de Renda de Prata, de autoria do prefeito municipal. Nos termos do artigo 63, inciso 1, parágrafo 2º da Resolução número 3 de 2004, constituo comissão especial composta pelos vereadores Ruberley Alves Gonzaga, professor Romy Carlos Costa Nunes e Celi Paim da Costa Guimarães, para emitirem parecer sobre o projeto de decreto legislativo número 1 de 2014, que concede título de cidadão honorário a Valteir Silvestre da Rocha, de autoria do vereador Dr. Danilo Mendonça Vieira. Nos termos do artigo 63, inciso 1, parágrafo 2º da Resolução número 3 de 2004, constituo comissão especial composta pelos vereadores Wilson Nunes Rezende, Ruberley Alves Gonzaga e João Batista Alves Silva, para emitirem parecer sobre o projeto de decreto legislativo número 2 de 2014, que concede título de cidadão honorária a Marta Ferreira de Oliveira, de autoria do vereador professor Romy Carlos Costa Nunes. Permanece com as comissões competentes os seguintes projetos: projeto de lei complementar número 10 de 2013, que altera o artigo 103 da lei complementar número 2 de 2006, de 31 de janeiro de 2006, e da outras providências, de autoria do prefeito municipal. Projeto de lei número 43 de 2013, que reconhece o direito de andar a cavalo, tomando individualmente ou em grupo, em qualquer atividade ou evento equestre, como bem de natureza imaterial que integra o patrimônio cultural pratense. Estabelece as diretrizes e bases de bem-estar animal para as atividades e eventos equestres e de apoio à equicultura, e dá outras providências, de autoria do prefeito municipal. E projeto de lei número 44 de 2013, lei de controle de zoonoses e bem-estar animal do município de Prata, de autoria do prefeito municipal. Na ordem do dia, em discussão única, a moção de aplauso número 2 de 2014, de autoria de todos os vereadores. Em votação simbólica, os vereadores que forem favoráveis a esta aprovação permaneçam como estão. Aprovada. Em discussão única, os requerimentos número 1, 2 e 3 de 2014, todos de autoria do vereador Ruberley Alves Gonzaga. Em votação simbólica, os vereadores que forem favoráveis a esta aprovação permaneçam como estão. Aprovado. Em discussão única, o requerimento número 4 de 2014, de autoria do vereador Wilson Nunes Rezende. Em votação simbólica, os vereadores que forem favoráveis a esta aprovação permaneçam como estão. Aprovado. Em discussão única, o requerimento número 5 de 2014, de autoria do vereador Darlan Rodrigues Ferreira. Em votação simbólica, os vereadores que forem favoráveis a esta aprovação permaneçam como estão. Aprovado. Em discussão única, o requerimento número 6 de 2014, de autoria da vereadora Celi Paim da Costa Guimarães. Em votação simbólica, os vereadores que forem favoráveis a esta aprovação permaneçam como estão. Aprovado. Em discussão única, o requerimento número 7 de 2014, de autoria do vereador Wilson Nunes Rezende. Em votação simbólica, os vereadores que forem favoráveis a esta aprovação permaneçam como estão. Aprovado. Em discussão única, o requerimento número 8 de 2014, de autoria do vereador Darlan Rodrigues Ferreira. Em votação simbólica, os vereadores que forem favoráveis a esta aprovação permaneçam como estão. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei número 3 de 2014, que autoriza a abertura de crédito adicional especial e contém outras providências, de autoria do prefeito municipal. Em primeira votação nominal, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores, os quais responderão sim ou não. Este projeto de lei número 3 de 2014, ele autoriza a abertura de crédito adicional, como o presidente mencionou, relacionado aos consórcios intermunicipais de saúde. Como vota a vereadora Celi Paim? Sim. O vereador Kleber Campos Ferreira? Sim.
Sim. O vereador Wilson Nunes Rezende. Pela saúde, sim. Como vota o vereador Dr. Danilo Mendonça? Sim, senhor secretário. Como vota o vereador Ozenildo Andrade? Sim. Como vota o vereador Ruberley Alves Gonzaga? Sim. Como vota o vereador João Batista Alves Silva? Sim. Sim. Sim, de novo. Como vota o vereador Marcel Vieira Rodrigues da Cunha? Sim. Como vota o vereador José Eurípides Machado Silva? Sim. Eu, professor Rony Carlos Costa Nunes, voto sim. Projeto de Lei número 3 de 2014, aprovado por unanimidade. Em primeira discussão, o projeto de Lei número 4 de 2014, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar destinado a reforço de dotações do orçamento do exercício 2014, referente à reabertura dos saldos de empenhos cancelados no exercício de 2012, conforme o artigo 7º do decreto número 2757, de 23 de outubro de 2012, de autoria do prefeito municipal. Em primeira votação nominal, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores, os quais responderão sim ou não. Este projeto de lei número 4 de 2014, ele trata de abertura de créditos referente ao tratamento sanitário de esgoto, da ET, a reabertura dos créditos, para dar continuidade nas obras. Então, nesta primeira votação nominal, como vota a vereadora Celi Paim? Sim. O vereador Kleber Campos? Sim. O vereador Wilson Nunes? Sim. O vereador Dr. Danilo Mendonça? Sim. O vereador Ozenildo Andrade Machado? Sim. O vereador Ruberley Alves Gonzaga? Sim. O vereador João Batista Alves Silva? Sim. O vereador Marcel Vieira Rodrigues da Cunha? Espero que... Ei. Ô, meu. Ei. Espero que agora essa obra seja concluída. Já estamos aguardando aí bastante tempo, já estive presente nessa obra. Então, sim, e para que seja terminado nesse ano. Obrigado. Como vota o vereador José Eurípides Machado? Sim. Eu, professor Rony Carlos, voto sim. Projeto de Lei número 4 de 2014, aprovado por unanimidade. No grande expediente, a palavra é franca aos colegas vereadores. Com a palavra, o nobre vereador Marcel Vieira Rodrigues da Cunha. Ei. Boa noite, senhor presidente, Darwin. Boa noite a todos os vereadores, a vereadora Celi, a todos que se fazem presente no plenário. Primeiramente, eu queria cumprimentar especialmente o Cid, que eu acho que todos sabem o trabalho que ele vem fazendo no patrimônio do Rio do Peixe, com a ONG. É um trabalho digno, é um trabalho que busca sempre resgatar as crianças, dar quanto mais humanidade às pessoas que lá existem. Parabéns, meu amigo, continue assim. É uma pessoa que não nasceu na cidade do Prado, é da cidade de Barretos, mas vem sempre lutando por uma sociedade melhor, independente de tudo. Você tem meus parabéns, você tem meu apoio, que depender de mim, que tiver no alcance, pode contar sempre comigo. Eu queria falar também de uma coisa que vem acontecendo na cidade do Prado, que são as derrubadas das árvores centenárias. Derrubaram em torno de 3 ou 4 árvores na porta do banco para o atendimento médico. Agora derrubaram a árvore na Praça 15 de Novembro. Falaram que foi porque elas estavam para cair. Engraçado que ela foi cortada perto do carnaval. E o que será utilizado nessa área, dessa árvore que foi derrubada?
Fica a pergunta, fica a minha indignação e fica a minha esperança para que essa árvore não seja cortada para colocar camarote para os melhores de classe ficar lá em cima pulando a folia. Pois lá no distrito de Jardinesa, tem uma árvore do lado da casa do ex-servidor público, que hoje é aposentado, com apelidado como Goiano. A árvore está caindo em cima da casa dele e ninguém está lá preocupado que vai cair em cima da cabeça de alguém. É isso que eu fico me perguntando, é isso que eu fico perguntando dos deboches de alguns secretários do prefeito, achando que a gente faz papel de bobo. Bobo é aquilo que acha que a gente é bobo. Isso que é achar. Porque quando cai na família do Sr. Goiano, eu quero ver o que vai acontecer. Porque na Praça 15 cortaram, em frente ao banco cortaram. Na casa de 5, 6 moradores não precisa. Lá não precisa, lá não tem necessidade. Eu queria também falar sobre o que vem acontecendo aqui na cidade do Prata, que a gente não pode deixar passar em branco, é sobre o Cine. O Cine, no qual foi publicado na matéria da rede social Facebook, no qual foi inaugurado dia 14 de dezembro de 2013, mas não está sem funcionamento. E eu me lembro muito bem que todos os vereadores aqui votaram, e a lei entrou em vigor dia 29 de novembro, uma lei de mil teoria, que fica proibido no município de Prata a inauguração e entrega de obras públicas incompletas ou que concluídas não atendam ao fim que se destina. Ou seja, foi inaugurado e não está sendo destinado àquilo. Temos fotos da placa inaugurando e não está funcionando. Será que a gente vai ficar vendo tudo e não vai falar nada? Isso aqui vai ser encaminhado para as pessoas competentes. Outra coisa também que eu queria falar é de um valor estipulado em torno de R$600 mil para o Carnaval do Prata. Concordo que deve se fazer festa, que é uma coisa cultural. Mas o que me indaga muito e me indigna é o aumento do servidor público. O aumento do servidor público, no qual ele fala que não pode dar um aumento, sendo apenas de 6,72%, e enquanto está se gastando quase R$600 mil no Carnaval do Prata, mais de R$500 milhões. O que se faz com esse dinheiro? Eu faço um apelo aos vereadores, uma ideia que eu tive aqui agora conversando com o vereador Zezinho, que já que ele quer cortar custo, por que não cortar o gasto da correção anual do prefeito e do vice-prefeito? De 5, alguma coisa por cento que foi dito aí, que eu não me recordo exatamente. Então vamos começar a cortar por ele, ou ele quer cortar pelos outros? Porque também, no dia 27 de dezembro de 2013, ele postou, mais uma rede social no qual ele usa muito para dar as notícias à população pratense, que teria um cartão alimentação. Em fevereiro estaria aqui na Câmara. Até hoje eu não vi. Se eu estiver enganado, presidente, você me corrige, mas até hoje eu não vi esse cartão alimentação aqui, e no qual ele falou que seria de 20% desse vale alimentação aqui. Em uma reunião que tivemos pela semana passada, ele já baixou para 11%. E quem sabe, quem me garante que esse projeto vai estar aqui dentro da Câmara Municipal do Prata, para a gente realmente estar favorecendo o servidor público. É isso que eu me pergunto. É o dinheiro público beneficiando poucos, no qual eu já postei na internet, que eu descobri aqui numa reunião do sindicato, que 2 servidores ganharam mais de quase R$20 mil de férias-prêmio. Enquanto uma senhora aqui, no dia, teve a oportunidade de falar, que lutou, que pediu algumas vezes, e até hoje não foi concedido. Dinheiro público é para se distribuir igualmente para todos, não para a pequena minoria. Então é isso, eu deixo aqui minha indignação e deixo o meu voto estampado, que eu votarei não contra o aumento do prefeito e do vice-prefeito. Porque se quer cortar gasto, comece cortando por eles. Muito obrigado, boa noite a todos. Só respondendo a pergunta do novo vereador Chechel, os projetos que você mencionou ainda não se encontram protocolados nesta casa. Com a palavra, o novo vereador, Dr. Danilo Mendonça Vieira. Senhor presidente, Darno, vice Celi Paim, secretário professor Romy Carlos, segundo secretário Kleber, Wilson da Coprata, vereador Ozenildo, vereador Rubico, vereador majoritário João, vereador Marcelo.